Oi, crianças! Estamos aqui novamente, certo? Para a nossa aula de matemática. Hoje iremos dar continuidade ao primeiro capítulo do livro de vocês, que fala sobre pontos de vistas. Só que hoje nós vamos estudar um outro assunto, certo? Dentro desse capítulo, que são prismas e pirâmides, certo? Iremos estudar esses dois assuntos hoje. Então, peguem o LV4 de vocês e abram na página 69. Temos aqui na página 69 prismas e pirâmides. Alguns sólidos geométricos têm nomes especiais. Observe a seguir as pirâmides e os prismas. Temos aqui prismas e temos aqui a pirâmide, certo? Podemos identificar vários tipos de pirâmide. Se ela for uma pirâmide triangular, a sua base é embaixo, certo? Aqui embaixo, ó, é a basezinha dela. Eu posso saber se ela é uma pirâmide triangular, quadrangular, certo? Hexagonal. Então, e o prisma, ele tem a base em cima e também tem a base embaixo. Essa é a diferença entre o prisma e a pirâmide. A pirâmide, a base dela é só embaixo. E o prisma, ele vai ter a base em cima e embaixo. Temos aqui o primeiro exercício, mão na massa, na página 69. Observe novamente os dois grupos de sólidos e complete a frase a seguir sobre as características das pirâmides e dos prismas. A. As faces laterais das pirâmides têm forma de... Olha aqui, ó, essa face aqui lateral da pirâmide, ó. Tem forma de quê? De triângulos. Então, vocês vão escrever o nome triângulos. Triângulos. Enquanto as faces laterais do prisma têm a forma de, olha só aqui o formato, ó, das faces laterais, de um retângulo. Muito bem, vamos para o item B. Diferentemente dos prismas, as faces laterais das pirâmides se encontram em um único ponto. Vou já lhe mostrar o único ponto. O único ponto, denominado de vértice. Olha só aqui, o único ponto que ela tem. Ó. Certo? C. Os prismas têm duas bases iguais, em cima e embaixo, enquanto as pirâmides têm uma colocar aqui apenas uma, certo? Tem apenas uma. D. As bases das pirâmides dos prismas são chamadas de polígonos. Pronto. Completamos aqui os espaços que estavam faltando, né? Vamos agora para a segunda questão. Vários objetos e várias construções lembram sólidos geométricos. Observe as construções e os objetos a seguir. Eles lembram prismas ou pirâmides. Complete as frases com prisma ou pirâmide para responder a essa pergunta. Museu de Arte de São Paulo. Ó. Temos aqui o Museu de Arte de São Paulo. Ele lembra um prisma, né? Ele não lembra uma pirâmide.
Ele lembra um prisma. Certo? Olha só o formato dele. Parece uma caixa, né? Então, ele lembra um prisma. Na página 70, vamos continuar a página 70. A torre a seguir lembra uma pirâmide. Olha só a torre aí. Uma pirâmide. Olha só o formatozinho da torre. Certo? Então, vocês sabem agora identificar a diferença entre uma pirâmide e um prisma. A pirâmide, ela tem uma única base embaixo. O prisma tem duas bases, em cima e embaixo. E também pode vir as suas bases na lateral direita e na lateral esquerda, certo? Mas ele vai ter duas bases. Vamos agora estudar planificação, na página 70. Planificação, como eu falei na aula anterior, certo? Na aula passada que nós tivemos, é quando você tem o sólido geométrico, a figura geométrica aberta, certo? Uma planificação é o molde que nos permite construir um modelo de uma figura tridimensional. Como um sólido geométrico, observe a seguir a planificação e o modelo que foi construído com base nela. Temos aqui uma caixa, certo? Para construir essa caixa, foi feita uma planificação aqui do cubo. Essa caixa é um modelo de um cubo, certo? Ó, temos aqui ela aberta. E aí, ó, vamos fechar ela aqui, ó, dobrando a planificação, ó, até chegar no formato fechado, que é o modelo do cubo, certo? Então, isso aqui é uma planificação do cubo. A partir da planificação, podemos construir modelos de muitos sólidos geométricos. Uma das exceções é a esfera. A esfera não pode ser planificada, porque ela é um círculo, né? E não tem como abrir o círculo, certo? Então, a esfera ela não pode ser planificada. Vamos para a página 71, a nossa última página da nossa aula de hoje, certo? A página 71. Vamos fazer aqui mão na massa. Primeira questão. Nas páginas 13 e 15 do material de apoio, há planificações de sólidos geométricos. Vou já mostrar para vocês. Recorte as planificações e vamos montar o modelo. Agora, separe os modelos e observe para completar a tabela. Depois que você tirar o material de apoio, cortar, certo? E colar direitinho, você vai responder essas perguntas que tem aqui, ó. Lá no material de apoio, nós temos o cubo. Vou colocar aqui no meu material de apoio. Ó, na página 13. Aqui em cima nós temos o paralelepípedo e aqui embaixo nós temos o cubo, certo? Também temos na página 15 uma pirâmide, certo? Quadrangular embaixo. E nós temos em cima um prisma, estão vendo? Um prisma de base triangular, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer o cubo. O cubo vocês dão pausa no vídeo e vão cortar as planificações, tá certo? Eu vou logo fazer aqui o número de face. Eu vou contar as faces do cubo aqui, ó, certo? É só contar as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces tem um cubo. Certo? Vou contar logo as faces do paralelepípedo. Também tem 6 faces. Agora, da pirâmide de base quadrada. Já está dizendo, ó, pirâmide de base quadrada. Então, nós temos a pirâmide, certo? Só tem uma pirâmide lá embaixo, base quadrada. E vamos contar quantos são. 1, 2, 3, 4, 5. A faces. E agora o prisma de base triangular. O prisma de base triangular, 5 também.
Pronto. Tia, como é que você está contando as faces? Olha, crianças, eu estou contando, ó, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Eu aproveitei que as planificações estão abertas e contei as faces. Agora nós vamos ver o número de vértice, certo? Vértice é cada pontinho, certo? Cada pontinho é o número de vértice. Então vamos lá. Eu tenho aqui o cubo, certo? O cubo vai ter 8 vértices. Se o cubo tem 8 vértices, o paralelepípedo também vai ter 8 vértices. As medidas deles são iguais, porém, qual a diferença dele? O cubo é mais estreito, o paralelepípedo é mais largo. Temos a pirâmide de base quadrada. Vai ter 5 vértices. E vai ter aqui a prisma de base triangular, 6 vértices. Depois vocês contam direitinho, vocês cortaram, fizeram a planificação, montaram, então vocês vão só contando os pontinhos, tá bom? E o número de arestas. Vamos lá. As arestas. O cubo vai ter 12. Se o cubo tem 12, o paralelepípedo também vai ter 12. Temos a pirâmide de base quadrada, que vai ter 8. Que é a aresta? A aresta é os tracinhos, em cada tracinho daquele. E o prisma de base triangular vai ter 9, certo? Esses são os números que tem nos sólidos já que vocês montaram, tá bom? E para finalizarmos, vamos para a segunda questão. Identifique qual das planificações a seguir é a de um prisma e qual é a pirâmide, certo? A pirâmide só tem uma base, lembram? Já posso identificar que essa daqui é a pirâmide. E esse aqui vai ser o prisma, porque ele tem a base aqui de cima e tem a base aqui de baixo, certo? Então, eu posso dizer aqui que esse aqui é a pirâmide. E esse outro aqui é o prisma. Muito bem. Como você concluiu isso? Então, vamos lá. A gente vai escrever pirâmide. Pirâmide tem apenas uma base. Prisma tem duas bases. É só olhar para a figura e a gente identifica as bases de cada uma, certo? Ok? Essas foram as nossas atividades da nossa aula de hoje. Chegamos mais ao final da nossa aula, certo? Hoje nós finalizamos o primeiro capítulo do livro de vocês, tá bom? Que fala sobre pontos de vistas, certo? Hoje, na nossa aula, nós estudamos um assunto dentro do ponto de vista que fala sobre prismas e pirâmides. Creio que não tenham ficado dúvida em relação a esse assunto, certo? Qual a diferença de um para o outro, tá bom? E a tarefa de casa de vocês vai ser na página 41 e 42 da FA. Realize as atividades e façam as correções. Lembrando, quem não está conseguindo acessar, por favor, me dê um oi lá no Zap, que eu mando as correções para vocês. Tá certo? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!